Meus caros, aqui é o Sabino. Tô postando um vídeo por dia aqui nesse canal durante 150 dias e tô documentando basicamente a minha experiência em um vídeo que eu vou postar daqui, eu acho que 105 dias. Faltam 105 dias, talvez, para eu terminar essa saga. Todo santo dia eu documento uma experiência que eu estou vivenciando ou que vivenciei bem recentemente. E no dia de hoje eu fui para uma livraria, comprei esse maravilhoso livro que eu já ouvi ele, né? Para quem não conhece, não me conhece, eu costumo ouvir um audiolivro e depois, se eu vejo que o livro é bom, eu ouço em 3x enquanto eu jogo. E se eu ver que o livro é bom, aí sim eu compro o físico para poder estudar melhor e fazer minhas anotações. E é isso que eu fiz com esse livro aqui, eu achei ele sensacional e eu decidi comprar para poder estudar. Bom, e nessa livraria, enquanto eu estava nessa livraria, eu dei alguma olhada, né, uma olhada em alguns outros livros. Eu gosto bastante de ficar folheando os livros e tudo mais. E aquela sensação única, né, que é só você e os livros ali na livraria. É maravilhosa. E hoje eu passei pelo livro Meditações de Marco Aurélio. Pensei em trazer, mas eu não trouxe, deixei para a próxima. Hoje eu foquei no Receita Previsível, né? Esse livro aqui, Receita Previsível. E enquanto eu estava vendo ali o livro Meditações de Marco Aurélio, que eu já vi muitas recomendações boas desse livro, eu vi um trecho em que ele fala sobre não viver mais do que o necessário. Algo nesse sentido, agora eu não me recordo a frase que ele usou, o que ele realmente falou, mas foi um contexto tão bom que ele estava se referindo ao professor dele, né? Era o professor dele, algo do tipo. Enfim, não me recordo direito, mas eu sei que o contexto era esse: viver menos do que deveria, do que poderia, ou algo do tipo, mas somente o necessário. E é sobre isso que eu quero falar aqui agora. A sua força, a força do homem, da mulher, não está no que ela faz, no que ele faz, mas sim nas coisas que eles conseguem evitar de fazer, ou melhor, não fazer. Conseguir não fazer algo que, por sua vez, te traz um prazer momentâneo muito grande, é algo que acarreta em uma série de benefícios ao longo do tempo. E ao pesquisar a respeito do assunto, eu cheguei a algumas conclusões que eu vou compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, eu fiquei sabendo hoje enquanto eu estava pesquisando. Victor, se escreve com K, Victor Frankl. Eu acho que é Frankl. Termina com KL no final. É Frankl. KL. Então, Victor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, na época do nazismo. Passou anos nos campos de concentração e ele não tinha controle sobre o que comia, onde dormia e quando seria punido. Mas havia algo que os nazistas não podiam tirar dele: a sua escolha de como reagir. Frankl, eu não sei pronunciar o nome dele, vou dizer Frankl, recusou-se a ceder o desespero e decidiu encontrar significado mesmo no sofrimento. Tipo assim, ele meio que aceitou o desconforto. E após ser libertado, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido. Nunca li esse livro, porém senti uma grande atratividade por ele e eu já coloquei na minha lista de próximos livros para começar a ler. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ensinando que o verdadeiro poder do homem não está no que ele recebe, mas no que ele decide recusar. Isso me faz lembrar da passagem de Daniel, não só de Daniel, mas também a passagem de José, do Egito, né? E também de Moisés, talvez. Bom, vou comentar de Daniel, você tira suas conclusões se Moisés também foi assim ou não. Daniel, ele rejeitou os manjares do rei por 10 dias. Daniel ou foi Sadraque, Mesaque e Abednego? Sim, foi Daniel. 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 Sim,
Foi Daniel e os garotos que estavam com ele, né? Ele optou por comer ali, receber as alimentações mais simples, como legumes e água. Né? Arroz e feijão é legume, até onde eu sei. Arroz e feijão é legume. Então, tipo, só legumes e água durante 10 dias. E aí o rei aceitou, falou, tudo bem, ok. E deixou eles comerem somente legumes e água durante 10 dias. No final dos dias, esses homens, né, Daniel e os outros, Ananias, agora não estou lembrado, mas o Daniel e os outros que estavam com ele ali, depois de 10 dias, eram os que estavam mais fortes do reino, daquele grupinho, né, de pessoas que foram levados como de cativeiro. Passando-se o tempo, não só por essa atitude, mas é claro, por inúmeras atitudes sábias de Daniel, ele acabou se tornando o braço direito de boa parte dos reis que se passaram por Babilônia. Isso mostra que, como eu sempre falo aqui no canal, o nosso inconsciente ele molda as nossas ações. Se a gente está disposto a negar prazeres pequenos, como esses, por exemplo, né? Alimentos, cotidiano, coisas simples, automaticamente nós mandamos uma mensagem para o nosso inconsciente de que nós somos vencedores e, consequentemente, no momento em que a gente receber uma oportunidade, por exemplo, né, de grande prazer momentâneo, nós também iremos negar, rejeitar. José recusou-se deitar com a mulher de Potifar, e no fim das contas, apesar de ele ser preso injustamente, lá no fim da carreira ele foi governador do Egito. Não no fim da carreira, mas ele se tornou governador do Egito. Né? A Bíblia não relata em qual época necessariamente, mas de qualquer forma ele se tornou um governador do Egito. Moisés, eu falei sobre Moisés porque ele passou 40 dias no monte sem comer e sem beber, basicamente em jejum. Em contrapartida, no fim das contas, ele desce do monte com o rosto brilhando e, por sua vez, também foi o único homem que viu a face de Deus. Face, né? Aos que leem a Bíblia entendeu por que eu falei face, porque Deus não tem homem que sobreviva a ver a face de Deus, como o próprio Deus disse. Então, Moisés viu as costas. Enfim, é um rolê explicar, vai ler a Bíblia. Mas... E depois que eu li aquilo dali, eu fiquei pensando como que eu poderia aplicar aquele pequeno aprendizado que eu tive naquele livro de Meditações de Marco Aurélio, que inclusive eu quero comprar muito esse livro, vou terminar de ler esse Receita Previsível, meu próximo livro já vai ser Meditações de Marco Aurélio. Como eu poderia aplicar na minha rotina? E hoje eu passei o dia todo aplicando aquele aprendizado. E hoje eu trouxe essa frase, eu tentei achar aquela frase que era maravilhosa de Marcos Aurélio, mas eu não encontrei. Então eu encontrei essa daqui de Sêneca que diz algo semelhante e que eu quero compartilhar com vocês, que também será a frase do vídeo, né? A frase de Sêneca. Se você quer ser realmente poderoso, aprenda a viver com menos do que você pode ter. Sêneca é um filósofo estoico, então é estoicismo puro. É você não querer se satisfazer, não querer buscar essas recompensas imediatas, mas fazer o que tem que ser feito com o mínimo possível. Segurar as pontas e não deixar a emoção dominar. E quando eu falo deixar a emoção dominar, pode até ser genérico, justamente pelo fato de que quando a emoção domina, a gente esquece que a emoção está dominando. E a gente simplesmente vai e gasta, vai e compra, né, excessivamente, ou às vezes come alguma coisa extrapoladamente e depois fica refletindo, nossa, eu gastei dinheiro, eu comi, né, algo que não deveria, eu fiz algo que não deveria, fiz isso, aquilo, outro, porque são atitudes inconscientes. Justamente por isso, volta ao que eu falei aqui nesse vídeo. Você precisa negar os pequenos prazeres momentâneos. Porque dessa forma,
num gráfico exponencial, quando chegar nesses grandes prazeres momentâneos, como por exemplo, gastar excessivamente em roupas ou algo do tipo, é claro, se dá o luxo de uma comemoração aqui ou ali, mas não extrapole. Você é um ser humano e existe o seu eu do futuro que vai depender da renda que você vai deixar para ele. Se você queimar tudo hoje, por exemplo, não vai fazer sentido todo o ganho que você teve até então, né? Então, nesse ponto, você, num gráfico exponencial, nesses momentos de grandes prazeres momentâneos, como gastar excessivamente alguma coisa, você vai conseguir resistir a essas tentações e, consequentemente, se segurar um pouco mais. Como, por exemplo, hoje eu paguei, né, por ser na livraria, na internet está um pouquinho mais barato, mas por ser na livraria ou algo do tipo, está um pouquinho mais caro esse livro. Eu paguei R$ 96, R$ 98 reais, alguma coisa assim, não sei quanto que tá agora enquanto você está assistindo esse vídeo, mas ele estava R$ 96 reais por aí, quase 100 reais. E Meditações do Marco Aurélio e mais um outro livro também que eu queria comprar tudo hoje. Eu realmente, toda vez que eu vou para a livraria, eu quero levar a livraria inteira. Mas eu me segurei graças àquela frase que eu li no livro de Marcos Aurélio. Então, é esse o vídeo. Eu não estou falando para você se contentar com pouco, mas, em outras palavras, segura as pontas. Segura as pontas, porque lá na frente o seu eu do futuro vai te agradecer, e muito. Só que você tem que maneirar um pouco. Segura as pontas. Se você quiser ser realmente poderoso, aprenda a viver com menos do que você pode ter. Sêneca. Seja bem-vindo ao canal do Sabino. Até o próximo vídeo.